Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, espero que todos estejam bem. Aqui é o Luiz e vamos dar seguimento ao estudo das dimensões espirituais da Casa Espírita. Hoje vamos falar um pouquinho das agressões e assédios negativos. Antes, vamos fazer uma prece de abertura dos estudos. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando a eles todo amparo e proteção para os estudos da noite de hoje. Que possamos, Mestre querido, trazer os ensinamentos de uma forma clara, de uma forma bem explicativa, para que todos possam compreender, mas acima de tudo, que possam absorver e colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, principalmente no trabalho, na Casa Espírita. Contando, Pai, com a Tua permissão e contando com a guia do Cristo para essa empreitada, te pedimos licença para começar o estudo. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, e que assim seja. Bom, embora, meus irmãos, todas as providências da espiritualidade superior no quesito de proteção da Casa Espírita, né, como dissemos no estudo de 15 dias atrás, podem acontecer algumas situações imprevistas, né? Imprevistas, como dizem os espíritos, para nós encarnados, né? Porque os mentores das equipes espirituais, eles estão prevendo, estão sabendo que pode acontecer essas situações. E essas situações são as situações decorrentes de assédios de entidades em desequilíbrio, né? De irmãos espirituais que ainda arraizados no mal ou na vingança, né? Sabemos que no plano espiritual, na região que nós chamamos de umbral, existem equipes, muitos irmãos com conhecimento intelectual vasto, mas enorme, que mexem com magnetismo e etc. Tamanho o conhecimento, mas que moralmente, infelizmente, ainda estão muito atrasados e por isso mesmo não são disciplinados, não querem disciplina, não querem o caminho certo, porque tudo que a gente aprende com o Cristo vira responsabilidade, né? Não é fácil. Nós precisamos de responsabilidade no ensinamento que o Cristo nos passa e colocá-lo em prática para nos desenvolver, para a gente melhorar, para a gente progredir. E esses irmãos não querem essa responsabilidade, né? Não querem, eles querem ir vivendo a vida do jeito que eles acham que tem que ser. E isso acaba levando-os a caminhos tortuosos, a caminhos de práticas do mal, formando inclusive falanges de pessoas no plano espiritual que buscam praticar o mal. Eles não querem o bem, infelizmente, porque ainda não perceberam que o mal cansa e o bem é o que vai sair vitorioso no final. Enfim, esses irmãos, às vezes, eles conseguem adentrar a Casa Espírita em virtude de alguns fatores. O primeiro, por exemplo, a espiritualidade permite nos trabalhos de desobsessão, né? Você vai receber ali, às vezes, irmãos muito arraizados no mal, muito com sentimentos de ódio, de rancor, de vingança principalmente, né? Que uma grande parte das obsessões são por motivo de vingança, né? De atos que eles sofreram em outras vidas e que não perdoaram. E ali é permitido esses irmãos adentrarem a casa para tentarem ser esclarecidos, né? No trabalho de desobsessão nós temos a participação de médiuns, né? O ideal é termos médiuns que tenham a vidência, que tenham a passividade e, se possível, também a psicografia. Não necessariamente a psicografia não é uma das mais... Mas a passividade, né? O médium que vai falar pelo espírito e o médium que vai ver a situação do espírito, esses nos ajudam muito num trabalho de desobsessão, né? Eu também não gosto de chamar de desobsessão, eu prefiro chamar de auxílio e fraternidade, porque desobsessão parece uma coisa muito pesada aos meus olhos. Eu prefiro falar que nós estamos num trabalho de auxílio àquele irmão, do mesmo jeito que eu não gosto de chamar de doutrinador aquele irmão encarnado que conversa com esses espíritos. Eu prefiro chamá-lo de esclarecedor, porque muitas vezes um irmão arraizado no mal, que gosta e ainda se apraz na prática do mal, você não vai doutrinar de jeito nenhum. Você vai tentar esclarecer.
chamar a consciência desse irmão. Muitas vezes a espiritualidade nos auxilia, trazendo normalmente a mãe para o trabalho, que a mãe é mãe e quebra muitas vezes toda a brabeza desses irmãos. Enfim, eu prefiro que chame, eu gosto que chame o irmão encarnado que vai atuar como esclarecedor desses irmãos. Mas é uma situação onde irmãos de ordem muito baixa, normalmente, plano vibratório baixíssimo, são trazidos à casa. E se o trabalho não estiver suficientemente em equilíbrio, eles podem causar desarmonia. Né? Outro quesito que pode causar desarmonia e gerar uma agressão espiritual, um assédio, é quando os médiuns não estão devidamente preparados. Seja pelo fato do conhecimento, do estudo, faltando estudo, seja pelo fato, infelizmente, muitos caem na soberba, na vaidade. E isso, né, a longo prazo, permite que esses irmãos mais inteligentes do lado negativo consigam acessar esse médium. E ele acaba desvirtuando um pouco do trabalho, facilitando até a entrada desses irmãos na casa. Né? Lógico que quando a casa, quando os trabalhadores no modo geral, quando a direção no modo geral estão cientes do que tem que ser feito, dos estudos, da seriedade, qualquer médium que se desafine com os outros vai acabar se mostrando automaticamente. E aí a direção vai agir, ou afastar do trabalho, conversar, colocar em tratamento, mostrar para o irmão que ele precisa atentar mais nas suas próprias convicções mediúnicas para que o trabalho transcorra da melhor maneira possível e ele não vire um joguete na mão dos irmãos desencarnados. Né? Eu, na minha prática, nos centros que eu já participo ou participei, eu já vi acontecer normalmente em palestra pública 2 vezes esse assédio. De que forma? A pessoa está fazendo a palestra, de repente um assistido levanta e começa, por exemplo, a fazer pergunta. E são perguntas capciosas, né? Que testam o palestrante. É um tipo de assédio. E por que foi permitido pela espiritualidade? Pelas defesas? Porque alguma lição tem que trazer para os trabalhadores da casa. Alguma melhora moral, alguma melhora de trabalho. Isso acontece e é um alerta. Né? Então, é um tipo de assédio. Né? Então, a mediunidade em desequilíbrio, quando o médium deixa de seguir as regras que Jesus e que os espíritos nos falaram, pode acontecer. Né? Então, vejam, acontece. Então nós temos que estar sempre, os trabalhadores da casa devem estar sempre atentos. Trabalhar na casa espírita não é brincadeira, gente. Tem que ser levado a sério. Por mais que a gente tenha alegria, e temos que trabalhar com alegria, sem dúvida, mas é sério, é seriedade. Eu costumo dizer que a gente pode ser alegre, pode ser contar piada, brincar, mas a seriedade ao mesmo tempo. Parece uma coisa... como chama? Me fugiu a palavra. Parece um paradoxo, mas não é não. Você consegue ser alegre e ser sério no trabalho, né? Levar a coisa como tem que ser levada, como o padrão que a gente encontra nas explicações kardecianas, né? Então vejam, eu vou ler um trecho agora de um assédio que aconteceu. Eu já fiz, acho que eu já fiz essa das outras vezes, eu cheguei acho que fazer essa parte também, e já citei, mas vou citar de novo, que é um exemplo muito bom, que é clássico do pessoal que trabalha na desobsessão, um dos estudos que se faz, que é uma palestra que estava sendo feita por José Petitinga. José Petitinga era um trabalhador contemporâneo de Manuel Filomeno de Miranda, aquele espírito que nos dá muitas lições nesse quesito das dimensões espirituais, através dos livros do Divaldo Pereira Franco, psicografados pelo Divaldo, né? De autoria do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda era contemporâneo de José Petitinga, no começo do século passado, na Bahia, na Federação Espírita Baiana, e presenciou um caso que aconteceu
com José Petitinga. Eu vou ler na íntegra, né, porque é um aprendizado que vale muito a pena para nós. Abrindo aspas aqui para Manuel Filomeno de Miranda e José Petitinga. Apraz-nos relatar em seguida, resumidamente, o episódio narrado por Manuel Filomeno de Miranda, que teve como protagonista o querido dirigente espírita da Bahia, José Petitinga, conforme está no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo. O fato aconteceu numa manhã de domingo, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana. O expositor era Petitinga, que explanava sobre o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux em 1862, intitulada Perdão das Ofensas. A sua palavra harmoniosa comovia os presentes, que o ouviam enlevados. Em certo momento, quando o orador fez pequena pausa, adentrou-se pela sala um homem pertencente à respeitável família local, porém portador de obsessão, que dirigiu-se ruidosamente e intempestivamente à tribuna, com a fisionomia congestionada, e gritou para Petitinga: Hipócrita, quem és a pregar? Imperfeito como tu? Como te atreves a falar da verdade e ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo, que ocultas dos que te escutam? Dize! Houve um grande constrangimento entre os presentes, e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório. Mas Petitinga, embora tenha empalidecido, manteve-se calmo e, olhando o agressor, respondeu humildemente: Tens toda a razão e eu o reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Mas o homem não o deixou terminar e retrucou: Não te evadas covardemente. Refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam o que chamas de a verdade, e que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. O público estava paralisado perante a cena inusitada. A entidade enferma desejava semear a suspeita quanto à conduta ilibada, transparente e nobre do evangelizador, e o desafiava a um duelo verbal negativo e pernicioso. Mantendo-se sereno, Petitinga humildemente, chamando a entidade que se manifestava através daquele homem de amigo espiritual e lhe dando razão no que o acusava, declarou aos presentes: Ensinou o mestre que nos confessássemos uns aos outros, prática essa vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolorosamente. Nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na minha alma para servir melhor ao Senhor, tentando cada dia aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que vivi na imensa noite dos tempos. Abandonar, todavia, o arado, porque tenho as mãos impróprias, quando a erva má graça e escasseia obreiros, não o farei nunca. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes a ser ocioso buscando a saúde para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos, que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidade socorrendo misérias maiores, a posição falsa daquele que recebeu o talento e o sepultou, conforme nos fala a parábola do Senhor. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo, aromatizo-me ao leve rócio do perfume da fé. Espírito infeliz, mas não infelicitador, banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro,
e ajuda-me na redenção que persigo. Com o rosto banhado em lágrimas, Petitinga calou-se. O auditório emocionado em peso chorava, envolvido pelas vibrações superiores que se derramavam sobre todos. Inesperadamente, a entidade jogou o médium ao chão e, presa da mesma emoção, bradou: perdoa-me tu, a tua humildade venceu minha braveza, velhinho bom. Deus meu, blasfemo, o ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou. Tudo mentira, mendacidade inditosa, e que me amarga os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. Petitinga desceu os degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor, falou-lhe bondosamente e amparou o médium, convidando-o a sentar-se. E levantando a voz, rogou: oremos todos a Jesus pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Comentando o fato, Manuel Filomeno de Miranda afirma que raras vezes presenciara a cena mais comovedora. Era como se o mundo excelso baixasse à terra e os homens pudessem transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. Vejam então, meus irmãos, que texto maravilhoso, né? Maravilhoso. Vejam a humildade do José Petitinga e vejam que a espiritualidade permitiu que isso acontecesse para que todos ali presentes pudessem aprender algo mais. Vejam que apesar dele ter se reconhecido como um doente ajudando os doentes, ele acima de tudo mostrou muita fé, muita indulgência e acima de tudo a sua fé fez com que essa lição maravilhosa dobrasse aquele irmão que antes ali, para prejudicar, para agredir e mentir para conseguir esse êxito, tinha se dobrado à humildade do Petitinga. Então vejo que isso pode perfeitamente acontecer, né, numa casa espírita. Isso aconteceu numa reunião pública, como pode acontecer em qualquer casa espírita, em qualquer trabalho, né? Até no passe, às vezes uma pessoa pode ficar mediunizada, nós temos que estar preparados para o devido socorro com o devido conhecimento. Ok? Era esse a ideia de hoje, né? De falar que podemos sim sofrer assédios, mas que com o estudo, com o nosso conhecimento, com a nossa boa vontade, com a nossa vontade de ser útil ao próximo, a gente consegue lidar com isso, porque a espiritualidade sempre nos auxilia, sempre nos guia. Ok? Um grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos elevar nosso pensamento a Deus mais uma vez, pedindo pelo nosso planeta, em particular, por aqueles irmãos que estão em guerra lá na Europa, que o Pai possa apaziguá-los, que o Pai permita que os espíritos de luz possam assediar aqueles irmãos e levar de lá os irmãos que querem que a guerra prossiga, que eles possam ser amparados, que os governantes possam tomar consciência do caos que é, do mal que isso traz, e que possamos em breves tempos ver essa guerra encerrada. Em especial, rogamos bênçãos de paz, de amor para aquelas pessoas daquela região. E bênção de paz e amor para nós também. Até a próxima, meus amigos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus.